Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 46 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Povos Bárbaros, Reino Franco. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos que são propostos a vocês. São eles: identificar os principais aspectos do Reino Franco, descrever as ações de Clovis na dinastia Merovingia, explicar como ficou o poder após a morte de Clovis, com destaque aos prefeitos do palácio, identificar as ações de Pepino o Breve na dinastia Carolíngia, com ênfase na sua aliança com a Igreja, descrever o governo de Carlos Magno, destacando a vassalagem e a divisão do império para pessoas de sua confiança, reconhecer as consequências do Tratado de Verdun ao Império. Antes de mais nada, já sabe, separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, que trata acerca desse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade. Vocês irão precisar, para isso, lápis, caneta e borracha. Se tem todo esse material em mãos, podemos dar continuidade a esta aula. O Reino Franco, como vimos na aula anterior, é um povo de origem germana. Eles fixaram-se na Gália, que seria a atual França, desde o século III. No ano de 481, eles expulsaram os últimos generais romanos da região. Então, suas tribos foram unificadas por Clovis, em um único reino. Clovis, ele se colocava como descendente de Meroveu, lendário rei franco. Por isso, a dinastia que o Clovis iniciou ficou conhecida como dinastia Merovingia, porque vem da família de Meroveu. Lembrando, dinastia é o tempo que uma família fica ao poder, quando o pai, o filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante mantém-se no poder. Muito bem, quais foram as principais ações de Clovis no poder? Ele estabeleceu como capital do reino os domínios da Lutécia. No final do século V, ele se converteu ao cristianismo, que era a religião oficial do Império Romano, aproximando assim as relações entre os francos e a Igreja Cristã Romana. Percebam que essa atitude só fez aumentar ainda mais o poder dos francos na região, porque de certa forma a igreja já controlava a mente das pessoas e, mantendo a igreja ao seu lado, Clovis conseguiu ampliar o seu poder. O exemplo de Clovis ele foi seguido por outros reis e, com o apoio da igreja, os francos continuaram só ampliando seus domínios pelos territórios germânicos e ainda conquistando novos fiéis. Eram novas pessoas que iriam seguir ao cristianismo e, de certa forma, respeitar essa organização desse reino. Sobre os sucessores de Clovis, Clovis não viveu para sempre, fato. Os sucessores deles, filhos, enfim, eles preocupavam-se apenas com festas e torneios de esgrimas. Por isso, acabaram sendo conhecidos como os reis indolentes, indolentes de preguiçosos mesmo, porque eles não estavam nem aí para a administração do reino. Então, como eles não tinham esse interesse em administrar o reino, esse poder passou para as mãos de um alto funcionário dentro de toda a administração, que era o chamado prefeito do palácio ou mordomo do paço. E o filho e sucessor de um desses mordomos, que era o Carlos Martel, responsável por expulsar povos que estavam na região, na Batalha de Poitiers, Pepino o Breve, ele era chamado assim por causa da baixa estatura, ele era um cara baixinho, então por isso Pepino o Breve. Ele depois tirou do poder o último rei merovingio por meio de um golpe e se fez aclamar rei, inaugurando assim a dinastia Carolíngia.
em homenagem a Carlos Martel, mas que depois vai tomar mais força com outro cara, Carlos Magno. Pepino Breve e a Igreja. Lembrem-se que dentro desse conjunto de reis do Reino Franco, eles sempre estão aliados à Igreja Católica para aumentar e manter-se no poder. Muito bem. O Papa reconhece Pepino o Breve como rei. Em troca, ele solicita que Pepino o Breve defendesse dos lombardos, né, o Papa e todo o seu conjunto de pessoas que haviam se estabelecido ali na região da Itália Central e ameaçavam ainda assaltar a sede do papado em Roma. Então, o que o Pepino fez? Pepino e os seus cavaleiros invadiram a Itália, derrotaram os lombardos que haviam invadido ali anteriormente, doaram para a igreja parte das terras conquistadas nessa guerra, nesse conflito. Inclusive, dessa doação se originou o patrimônio de São Pedro, também denominado de Estados da Igreja, que permaneceram sem alteração por mais de 1000 anos. Vocês irão perceber que vai ter um momento, estudaremos isso no 8º ano, spoilerzinho, que a igreja vai perder isso lá no processo de unificação da Itália. E somente no processo ali de 1929, de formação do fascismo dentro da Itália, é que a igreja vai conseguir o domínio sobre o Vaticano por meio do Tratado de Latrão. Tudo bem, voltando à aula de hoje. Quem foi o sucessor de Pepino o Breve? Carlos Magno, que era o seu filho, então o sucessor direto. Ele deu continuidade à aliança com a igreja e à política guerreira dos francos. Com o propósito de estreitar seus laços com a igreja, no ano de 789 ele aprovou uma lei que proibia o trabalho no domingo, que era o dia de repouso, até um dos 10 mandamentos, guardar domingos e festas, né? As festas religiosas, Natal, Páscoa, entre outras. Então, guardar o domingo, é o dia do descanso, eu não posso trabalhar. Os únicos trabalhos que eram permitidos nesses dias era o transporte de militares, de alimentos ou de pessoas falecidas. Isso era possível. Demais trabalhos era considerado até um pecado. Mais tarde, na Idade Média, quando a igreja estiver com mais poder dentro da cultura, a gente vai ver que vão ter muitas leis parecidas que irão ditar os costumes das pessoas. E as pessoas vão viver com terrível medo de ir para o inferno. Então, irão respeitar isso piamente. Muito bem, sobre o Império Carolíngio. Enquanto o imperador estreitava, aumentava os laços com a igreja, seu exército bem organizado e também equipado com espadas e armaduras de ferro, colecionava várias vitórias, construindo um grande império. Quase todas as terras da Europa Ocidental faziam parte desse império. É só a gente observar aqui pelo mapa. O Império Carolíngio em amarelinho no ano de 768. Em rosinha nós vemos as conquistas de Carlos Magno. Em verdinho, os territórios dos vassalos, que vocês já entenderão o que eram os vassalos, como que isso funcionava. Os estados da igreja, que estão num tom laranja, e os limites do Império de Carlos Magno, que tem um pontilhadinho. Percebam ali o quão grande era esse Império Carolíngio, porque da importância de Carlos Magno. No Natal de 800, na noite de Natal, Carlos Magno, que já era o senhor de um enorme império, foi coroado imperador na Basílica de São Pedro, em Roma. E com esse evento, fortaleceu então a aliança dele com a igreja. O Papa falou ao rei as mesmas palavras usadas na sagração dos imperadores romanos depois de convertidos ao cristianismo. Assim, o chefe da igreja, o Papa,
E o imperador, eles pretendiam unir a Europa cristã e ainda fazer renascer, ressurgir o Império Romano do Ocidente, que dominava a região, como vimos lá na questão do Império Romano, que mais tarde é dividido e depois em 476 tem sua queda. Sobre a vassalagem, como é que funcionava? Com essa expansão militar que o Carlos Magno liderou, ele adotou um antigo costume germânico, que era o costume de você doar terras e ainda privilégios aos nobres que o iriam servir e lutar com ele quando necessário. Em troca desses bens, os nobres tornavam-se seus vassalos, isto é, ligavam-se a ele por meio de dependência e também fidelidade. Essa relação a gente chamava de vassalagem. Suzerano eu, doarei uma terra a alguém, este será o meu vassalo. Essa doação não necessita nem de documento por escrito. Era algo muito valioso, a questão da palavra, a fidelidade. Você honrava aquilo até o fim. Inclusive, seus filhos, netos e bisnetos continuavam nessa relação, tá? Eu dou a terra, então eu vou proteger você, meu vassalo. E o vassalo, o que ele vai fazer? Ele vai me auxiliar militarmente se acontecer uma guerra e ainda vai pagar impostos. E isso por meio de uma relação de fidelidade e de conselho mútuo. Não esqueçam dessa relação de vassalagem, porque ela vai ser muito importante para entendermos o feudalismo que vigorou lá na Idade Média. Fixem essa informação, por isso que eu falo alguns termos que serão utilizados em próximos assuntos, porque este daqui é um pré-requisito para o entendimento do feudalismo. Muito bem, continuando. Com o objetivo ainda de administrar melhor esse imenso império que estava se formando, Carlos Magno dividiu o império todo em províncias e entregou sua administração a homens de confiança também, a pessoas nobres que faziam parte do seu clã, do seu grupo. Nós tínhamos os duques, que eram mais próximos do rei, e os que recebiam as maiores porções de terra, os chamados ducados. Nós tínhamos também os marqueses, que administravam as marcas, nome dado aos territórios situados nas fronteiras do império. E por último, e não menos importante, os condes, que administravam os territórios menores. Essa nomenclatura aqui, duque, marquês, conde, isso daqui vai vigorar por muito tempo. E essa questão dessa nobreza raiz, ela vai dominar a política por um longo tempo dentro da história. No ano que vem, mais um spoilerzinho aqui, vocês vão compreender como eles vão aos poucos reduzindo o seu poder e passando também a mais pessoas a integrarem a parte da política no mundo. Muito bem. Carlos Magno também não viveu para sempre. Quando ele morreu em 814, o Império Carolíngio começou a enfraquecer. Quem foi o sucessor? O filho dele, Luís o Piedoso. Recebia esse nome porque ele era muito ligado à religião. E ele teve dificuldade para impor a sua autoridade dentro do império. Com a morte do rei Luís o Piedoso, seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas. A guerra durou cerca de 3 anos e terminou com a assinatura do Tratado de Verdun em 843, o qual dividiu o império em 3 partes, os 3 filhos. Carlos o Calvo ficou com a parte ocidental, Luís o Germânico com a parte oriental
e Lotário com a parte central que se estende do Mar Norte até o centro da atual Itália, como está demonstrado ali ao mapa, né? Cada um a sua cor específica. Após a divisão do Império Carolíngio, ocorreu o enfraquecimento do poder central, o que fortaleceu os nobres, os condes, duques e marqueses em suas respectivas localidades. Se antes eu tinha um imperador que comandava tudo e ele deu esse poder a esses condes, duques, duquesas, enfim, estes que tinham seu poder local passaram a ter mais participação política, mais poder de criar regras, leis ao seu território do que aquele líder central. Por quê? Porque eles começaram a brigar demais por conta de poder. Muito bem, na próxima aula estudaremos sobre outro povo, os povos da Arábia. Mas na próxima aula eu conto um pouquinho mais. Mas não esqueçam sobre os francos, porque quando estudarmos o feudalismo será muito importante retomar alguns aspectos deles. Agora vocês devem realizar a atividade com o propósito de revisar todo esse assunto desta aula, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!